Você já presenciou alguém com crise de sonambulismo? Sabe como lidar com essa situação? No programa de hoje, nós vamos bater um papo com a neurologista Poliana Castro sobre sonambulismo. Afinal, a maior dúvida, é perigoso acordar um sonâmbulo? Quais as causas, os sintomas, onde nasce isso? Ou mesmo a ajuda de um profissional para poder esclarecer. Para isso, nós trouxemos a neurologista Poliana Castro para tirar todas as dúvidas. Poliana, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. O que é sonambulismo? É uma doença? Sonambulismo é um distúrbio do sono, que ele é caracterizado por o paciente apresentar comportamentos durante o sono que só seria esperado que ele tivesse enquanto ele está acordado. Falar, por exemplo, é considerado sonambulismo? Porque falar é um comportamento que a gente tem enquanto acordado, é isso? Falar pode ou não acontecer quando o paciente está tendo um episódio de sonambulismo. Falar durante o sono, na verdade, a gente chama de sonilóquio. Isso pode... Sonilóquio. Sonilóquio. Lóquio de fala, né? Isso. Então, isso pode acontecer em qualquer indivíduo normal que não tenha sonambulismo, mas o sonâmbulo também pode falar durante o sono. Existe uma parcela da população que está mais propensa a desenvolver esse distúrbio chamado sonambulismo? Em torno de 10% dos casos de sonambulismo, a causa é genética. Então, são pacientes que geralmente têm histórico familiar de sonambulismo. E geralmente começa na infância, doutora? Geralmente começa na infância. Sonambulismo é um distúrbio do sono que é de predomínio na infância, com pico em torno de 8 até 12 anos de idade. E geralmente ele melhora durante a adolescência e acaba que só uma minoria dos casos, em torno de 1% dos pacientes sonâmbulos, vão ter sonambulismo durante a adultice. Então, entre todas as crianças que apresentaram esse quadro, apenas 1%, quando adulto, vai ter o sonambulismo, é isso? Correto. Perfeito. Essa curiosidade surgiu, doutora Maria Cândida, com a gente aqui, quando nós exibimos uma reportagem, né, você até lembra, de uma criança nos Estados Unidos que acordou não, né, que foi sonambulando, né, à noite, e aí, por 5 quilômetros, ela atravessou da cidade dela até a cidade vizinha. Isso é possível? Atravessar 5 quilômetros? É possível, e até é algo que deve ser evitado. O sonâmbulo, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ele pode executar diversos atos motores, desde simples até atos mais complexos, sem ter a menor noção do que ele está fazendo, porque ele não está acordado. E só corrigindo, eu falei Estados Unidos, mas na verdade isso aconteceu na Noruega. E na ocasião, inclusive, eu também lembrei, Maria Cândida, que eu tive uma crise de sonambulismo quando era crise, né? Minha mãe conta que eu levantei à noite, abri o guarda-roupa, chacoalhei o guarda-roupa e voltei a dormir. Mas nunca mais eu desenvolvi nada relacionado a isso. Então, na verdade, você faz parte de 99% dos pacientes que tiveram algum episódio de sonambulismo na infância e que depois que cresceram, passaram a não ter mais sonambulismo. É um distúrbio do sono benigno, que, na verdade, geralmente é autolimitado. Geralmente ele se resolve espontaneamente, sem que você precise fazer qualquer outra coisa, além de algumas medidas de precaução. Como começa na infância, os pais devem ficar atentos a isso? São os pais que devem observar a criança, doutora? Perfeito. Os pais devem observar e devem tomar algumas medidas de precaução, que, na verdade, são a pedra fundamental do tratamento do sonambulismo. O maior cuidado que se deve ter é você criar um ambiente seguro para o sono. Que ambiente é esse? Como assim? Em casa, você deve deixar a porta trancada, por exemplo, com chaves em lugar de difícil acesso para a criança, que a criança não saiba onde está a chave. Trancar a cozinha ou trancar o faqueiro, objetos pontiagudos, quinas de móveis, etc., protegidas, tomadas tapadas, medidas de segurança, janelas com grades. Então, medidas para evitar que a criança venha a se acidentar dentro de casa. A criança pode, de repente, se jogar da janela, se não tiver grade, se ela estiver achando que ela precisa fugir pela janela, por exemplo. Já houve casos de suicídio, por exemplo, com sonâmbulos? Que tenha havido casos de suicídio, eu desconheço, mas já houve casos de, por exemplo, de envolvimento com morte. Não corresponde à maioria dos casos. Mas, por exemplo, já aconteceu nos Estados Unidos de o marido que era sonâmbulo quando adulto, ele agrediu a esposa, chegou a matar a esposa, e na verdade ele foi absolvido pela justiça porque nenhuma lei tem como enquadrar um indivíduo que não sabe o que está fazendo. Então, isso pode acontecer, mas não corresponde à maioria dos casos. No dia seguinte, o sonâmbulo não lembra do que ele fez? Geralmente eles não lembram do que acontece, geralmente não lembram do que fizeram. Tem um motivo para não lembrar?
sono, ele é dividido de um modo geral em sono REM e sono não REM. O sonambulismo é uma parassonia, ou seja, um distúrbio do sono, uma parassonia do sono não REM. O sono onde nós sedimentamos a memória é o sono REM. Então, de um modo geral, é por isso, como o sonambulismo acontece no sono não REM, de um modo geral é por isso que a gente não lembra o que aconteceu, porque a gente não está sedimentando memória naquele período do sono, naquela fase do sono. Bom, a produção resgatou pra gente aqui a história dessa garota norueguesa que andou por 5 quilômetros, é isso? Vamos acompanhar então? Até o povo fala primeiro, é isso? Então tá, vamos verificar então as perguntas da população na rua sobre o assunto sonambulismo. Olá, eu sou o Thiago Coyote. É verdade que não pode acordar um sonâmbulo? Doutora, vamos lá então. Na verdade, não é recomendável você acordar o sonâmbulo por causa daquilo que a gente falou. Ele não sabe o que está acontecendo, o ambiente que ele está. Não sabe onde se encontra, na verdade. Isso, por mais que você seja sutil, delicado ao tentar abordá-lo, ele pode entender que você representa uma agressão para ele e pode ter um comportamento agressivo. Ele pode de repente ter uma atitude agressiva para com a pessoa que está tentando abordá-lo. Ele está num outro mundo, numa outra situação, você vai acordá-lo, ele vai interpretar isso como um susto. Pode interpretá-lo como um susto, pode interpretar como uma agressão. E aí ele pode ter uma resposta de conformidade com esse ato. E o que eu faço então? Eu me deparo com sonambulismo, com algum sonâmbulo dentro da minha casa. Meu pai, minha mãe, meu irmão, sei lá quem, uma criança. Qual a minha atitude em relação a isso? O que eu devo fazer com essa pessoa? O ideal é você observar o que ele está fazendo para tentar garantir a segurança dele durante aquele ato e tentar conduzi-lo gentilmente, tocando o mínimo possível nele e orientando ele de volta ao leito. Habitualmente você consegue fazer isso com facilidade. E geralmente os episódios duram poucos minutos, então você não vai ter dificuldade de fazer isso. Doutora, tem mais dúvidas das pessoas na rua? Vamos ver. Olá, meu nome é Rafael Ducor. Tem perigo do sonâmbulo sofrer algum acidente enquanto ele está numa crise de sonambulismo? Tem perigo? Tem, é justamente esses eventos que a gente comentou, né, que felizmente são raros. Grande parte das vezes isso não acontece. Tem mais perguntas, é isso? Vamos lá? Pode soltar. Eu quero saber se é verdade que durante o sonambulismo a pessoa pode fazer coisas contra a ética, contra a sua própria moral e pensamentos. Ele pode fazer qualquer coisa. Infelizmente. Fica completamente fora de si, né, doutora? Fica, mas não é o habitual. Não é o habitual o sonâmbulo apresentar episódios de agressividade durante o sonambulismo. Geralmente, o mais comum é ele fazer atos motores simples. Às vezes ele simplesmente senta sobre a cama, depois volta. Ou então fica de joelho na cama, ou então levanta, dá uma passeadinha, volta para a cama. A maioria das vezes é representada por atos motores simples e nada de obsceno é o mais comum, conforme o rapaz perguntou. Mais pergunta? Pode rodar. Oi, meu nome é Paulo Vasconcelos e eu queria saber o que é realmente o sonambulismo. Só repetir pra gente então, né, para responder ao Paulo. É um distúrbio do sono caracterizado por o paciente exercer atos motores, apresentar comportamentos que ele geralmente só apresentaria se tivesse acordado. Ok. Tem mais pergunta? Pode soltar pra gente? Oi, meu nome é Julícia. Eu tenho uma dúvida. Comer muito antes de dormir dá sonambulismo? Isso é boa. Não, na verdade, o sonambulismo ele pode ser, sim, desencadeado por diversos fatores ambientais. E, na verdade, isso corresponde àqueles 90% que eu não comentei. 10% relacionado com fatores genéticos, 90% dos casos de sonambulismo estão relacionados com fatores ambientais. E os mais comuns são privação de sono, estresse e uso de bebida alcoólica. Portanto, comer de madrugada, ou comer excessivamente, ou comer demais na janta, não representa um fator ambiental que desencadeia episódios de sonambulismo. Só pode causar uma indigestão, né? Exatamente. Somente isso. Quanto tempo dura uma crise de sonambulismo à noite? Geralmente dura em torno de 3 a 15 minutos. 3 a 15 minutos. Nesse caso da garota que a gente comentou da Noruega, para andar 5 quilômetros, foi algo mais tenso. Exatamente. Variação da normalidade, né? Tem mais pergunta? Vamos soltar pra gente? O que essa garotinha de 4 anos fez assustou toda a família. Thea Sorensen levantou da cama e caminhou por cerca de 5 quilômetros
quilômetros enquanto dormia. Foi encontrada pela polícia numa cidade vizinha de onde ela mora, na Noruega. O sonambulismo é um transtorno que atinge muita gente e assusta quem desconhece o assunto. Dá medo. Por quê? Porque você não sabe o que a pessoa vai fazer quando ela acordar, né? Veja este menino sentado na mesa. De olhos fechados, ele segue tomando o suco. Bebe tudo até terminar. Depois come alguma coisa que estava ao alcance das mãos e cai em sono profundo. O distúrbio é mais frequente nas crianças, que podem reagir de diversas formas. Entre os relatos mais comuns estão pequenas caminhadas pela casa, troca de roupa e até um lanchinho durante a madrugada. E apesar desse estado de alerta e de tanta atividade, no dia seguinte, o sonâmbulo não se lembra de nada do que aconteceu. A médica neurologista compara as reações do sonambulismo com um despertar parcial do cérebro. Um indivíduo predisposto, ele tem uma situação de estresse, privação de sono, e aquilo precipita o episódio. Uma febre, crianças, então, quando está doentinha, pode precipitar um episódio de sonambulismo. Normalmente, isso é uma coisa benigna. Desaparece com a evolução na vida adulta. Nos adultos, os casos são considerados exceções. Fabiana é uma delas. Convive desde criança com o trauma. Aprendeu a tomar medidas preventivas dentro da própria casa. Procuro tirar a chave da porta, das portas, eu coloco elas num outro local, porque eu acho que se a chave estiver na porta e eu resolver abrir, vai ficar muito mais fácil, então eu retiro. Eu já acordei tentando abrir, aí não tendo a chave, eu me acordei. Acompanhamento médico com uso de medicamentos só é recomendado para casos extremos, como o da garotinha na Noruega, por exemplo. Muita gente não saberia o que fazer ao se deparar com uma pessoa assim. Tenho a mínima ideia do que pode ser. E aquela história de que não pode acordar o sonâmbulo, será verdade? Tem esse mito, não desperta o sonâmbulo. Então, na verdade, é porque o sonâmbulo dificilmente vai acordar. Ele pode reagir agressivo, pode correr, pode chutar, pode bater. Então, pode piorar o episódio. Então, o recomendado é que você, com calma, tenta conduzir ele para a cama, que ele vai dormir. Fabiana já se acostumou com a rotina de acordar fora do quarto e até de se assustar com a própria voz. E só na manhã seguinte descobre exatamente o que aconteceu. Eles reclamam de novo, você acordou falando, você começou a falar à noite, aí acorda eles, a casa tá silenciosa. E eles reclamam. Eles reclamam. Deve ser difícil, né? Doutora, existe alguma cura para o sonambulismo? O sonambulismo, na verdade, felizmente, ele na maioria dos casos se resolve sozinho. Então, é aquilo que a gente comentou. As crianças é que geralmente são as mais acometidas e à medida que elas crescem, até por volta de depois dos 12 anos de idade, elas acabam evoluindo com resolução espontânea do sonambulismo. E aí, na verdade, você não precisa fazer nada. Em grande parte dos casos, você só precisa instituir as medidas de precaução e geralmente não precisa tomar remédio nenhum. Mas esse 1% da população que vai desenvolver quando adulto? Quem é a moça que a gente viu agora, a última que falou, ela tem sonambulismo. O que vai ter que ser feito para ela são essas medidas de segurança, o ambiente seguro do sono. E na verdade, assim, como geralmente o sonambulismo não leva a maiores problemas quando você institui essas medidas, como geralmente são episódios de curta duração, como geralmente os atos motores que o paciente vai apresentar são coisas simples que não oferecem risco a ele se ele estiver no ambiente seguro do sono, você vai ter que fazer basicamente isso pro resto da vida. Então não existe cura? Não existe uma cura que você vai impor ao sonâmbulo. Existe uma cura que ele mesmo vai ter espontaneamente, muito provavelmente ao longo da vida. Doutora Poliana, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi um assunto necessário, né? A reportagem trouxe pra gente a curiosidade, por isso nós vamos buscar a orientação de especialista. Espero que você em casa tenha aprendido. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Valeu pela presença aqui. Obrigada.